nessa aula, então a gente vai começar aqui. Então fala que quando escuto, o texto da Eliane Brum, 2014, então há 6 anos atrás, olha só quanta coisa aconteceu. Quando escuto brasileiros fazendo manifestação pela volta da ditadura, penso que eles não podem saber o que estão dizendo, e quem sabe não diz, mas esse primeiro pensamento é uma mistura de arrogância e ingenuidade. O mais provável é que uma parte significativa desses homens e mulheres que têm se manifestado nas ruas, peçam a volta dos militares ao poder exatamente porque sabem o que dizem. Mas talvez seja preciso manter não a arrogância, mas a ingenuidade de acreditar que não sabem, porque quem sabe não diria, não poderia dizer, não seria capaz, não ousaria dizer. É para estes, os que desconhecem o seu dizer, que amplio aqui a voz às crianças torturadas de várias maneiras pela ditadura, como João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, o Joca, antes mesmo de nascer. Ele estava na barriga da mãe, Crimeia, quando ela levou choques elétricos, espancada em várias partes do corpo e agredidas a socos no rosto. Enquanto ela era assim brutalizada, os agentes da repressão ameaçavam sequestrar o seu bebê tão logo nascesse. Perto da hora do parto, em vez de levarem Crimeia para a enfermaria, colocaram numa cela cheia de baratas. Como o líquido amniótico escorria pelas pernas, elas a atacavam em bandos. Isso durou quase um dia inteiro, e só no fim da tarde, com outros presos gritando junto com ela, a levaram para o hospital. O obstetra disse que, como não estava de plantão, só faria a cesariana no dia seguinte. Crimeia alertou que o filho poderia morrer, e o médico disse, é melhor um comunista a menos. Tá? Então, claro, né, gente, quando a gente usa, é uma concepção ali daquele período, que é uma concepção daquele período que, na verdade, qualquer pessoa que discordasse do governo era taxado de comunista, né? Aquela coisa toda ali que se independer, mesmo que você defendesse uma coisa totalmente, uma coisa bem distante do que aquilo que a gente imagina que seja o comunismo, você era taxado desse modo. Qualquer semelhança aí é mera coincidência, tá, gurizada? Então, é importante, né, gente, que na verdade, quando a gente analisa esse texto, quando a gente analisa aquelas duas fotos, principalmente aquela imagem colorida, né, turma? Quando a gente fala a intervenção que foi defendida há 5 anos e que ainda tem algumas pessoas que volta e meia falam isso, ela foi responsável por atos de repressão e extrema violência contra a população. Mas a violência, ela foi muito mais intensa do que aparece nessa foto da abertura. Houve supressão de liberdades individuais, houve violação de direitos humanos, houve promoção de tortura e mortes, e isso a gente consegue, só pegando esse texto aí esse pequeno texto aí da Eliane, né? Esse texto aí, ele mostra um pouco do que foi isso, tá, gente? Esse tema aí, então, ele vem sendo bastante abordado, tem várias publicações. E aqui, ó, turma, pegando na página 4, sobre o contexto da instauração, vou espelhar aqui um material para vocês, deixa eu selecionar aqui para... Oi, Márcia, tá, eu vou interromper aqui, então, que a Márcia quer falar para vocês agora. Então, pode falar, Márcia, bom dia. Eu interrompi, Ítalo. Não, beleza. Turma. Até mais. Bom, é isso aí então, né, turma? Dado o recado aí, tá? Vamos dar uma retomada aqui agora, tá? Eu queria, na verdade, a gente estava falando aqui, ó, né? Se a gente for pegar, por exemplo, se a gente for pegar ali, por exemplo, pegando deixa eu só abrir aqui o arquivo, então, para mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Quando a gente pega e a gente vai falar sobre o contexto da instauração dessas ditaduras na América, porque, na verdade, esse tema que a gente está começando aqui hoje, esse tema das ditaduras militares na América Latina, a gente tem que compreender um contexto histórico da instauração desses regimes ditatoriais aqui no continente americano. Até porque a gente vai pegar, por exemplo, a década de 1950, a década de 1960, elas foram marcadas
em alguns países da América Latina por muitos sonhos e mudanças, né? Então, a América Latina ela vinha mudando social e economicamente, a economia vinha se modernizando, a atração de capitais estrangeiros criavam oportunidades de aumentar a produtividade e os lucros. Para a classe média foi um período onde houve um acesso facilitado aos bens de consumo imediato e duráveis, e o operariado, a classe operária, por sua vez, viu a possibilidade de novas formas de atuação social e política com a ampliação e a sistematização da legislação trabalhista. Não só no Brasil, mas nos outros países aqui que a gente vai trabalhar também, a gente vai aparecer ali isso aí também. Mas, além disso, em alguns países latino-americanos existiam pessoas que sonhavam com a transformação profunda da sociedade que viviam, e principalmente após o sucesso da Revolução Cubana em 1959, muitas pessoas acreditavam que a vitória dos guerrilheiros cubanos elas seriam o marco inicial de um tempo de novas experiências no continente americano. Então, aquilo que começou a acontecer em 1958, 59, em Cuba, inevitavelmente teve reflexos, né? Então aquilo que aconteceu lá teve reflexos, mesmo que já tivessem ocorrido algumas experiências um pouco semelhantes em outras partes, ali o início de 1959 foi uma coisa bastante marcante. Mas o panorama internacional ele era pouco propício a essas mudanças drásticas, né? Vale lembrar que nessa década de 50 e 60 o mundo vivia uma divisão, uma influência de duas grandes potências, no caso Estados Unidos e União Soviética, que estavam no auge da Guerra Fria, buscando assegurar a predominância, a supremacia política, econômica e cultural nos países alinhados. E aqui na América Latina, vários países alinhados com o governo dos Estados Unidos, os setores sociais hegemônicos, eles temiam, eles tinham medo que essas mobilizações populares gerariam o germe para uma revolução socialista, né? Então havia esse temor aqui das chamadas classes dominantes. Então, o que acontece? Enquanto alguns desejavam mudanças, enquanto alguns lutavam para que essas mudanças acontecessem, outros grupos buscavam formas de impedi-las. E aí, de toda essa conjuntura interna e externa que passavam essas sociedades, grupos militares fazem alianças com os setores civis. Então, assim, quando a gente pensa em regime militar, a gente tem que levar em consideração a contribuição direta da sociedade civil. Não tem como, assim, de parcelas da sociedade civil, e desenharam projetos políticos próprios que permitiram a constituição de ditaduras em vários países latino-americanos, apesar dos vários protestos, apesar desses protestos de grupos sociais contra a instituição desses regimes, como acabou acontecendo. O Brasil, por exemplo, ele que vinha tendo uma experiência democrática, de um certo modo, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, desde 1945, a gente tinha eleições diretas para presidente. É claro que nessas eleições diretas os analfabetos estão fora, né? Então isso era uma coisa que realmente vinha acontecendo, mas a população alfabetizada, tanto homens quanto mulheres, participavam desse processo. Então o governo democrático do Brasil, por exemplo, sofre um golpe em 64, na Argentina, que a gente já vinha falando em outras épocas. Na Argentina ocorreram vários golpes militares a partir de 1930, e o período ditatorial mais violento foi justamente o último, o período de 1976 até 1983. E no Chile, o Chile, que também vinha de uma experiência democrática até 1973, passa 17 anos nas mãos do general Augusto Pinochet. Tá? Então aí tem uma pergunta ali no final, na verdade tem duas perguntas ali, ó. Por que os militares entraram na política e assumiram o controle desses e de muitos outros estados latino-americanos? O que ocorreu nesses países durante os governos ditatoriais? Desde o fim dessas ditaduras se tenta entender os anos difíceis que tais governos impuseram a várias nações da América Latina. Então, compreender o passado
é também uma forma de lidar com as marcas e os traumas que ainda seguem vivos nessa sociedade, né? Então é claro que se a gente for analisar cada país ele teve uma forma de encarar esse fantasma do passado diferente, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, no Chile teve uma experiência, na Argentina teve uma outra experiência, no Brasil teve uma experiência bem diferente deles. Em outros países aqui da volta, eu poderia citar aqui o Paraguai, eu poderia citar aqui a Uruguai, eu poderia citar a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, na verdade todos os países do continente americano, especialmente na América do Sul, eles passaram por experiências ditatoriais, gente. Então isso é uma coisa que realmente vinha acontecendo e não foi diferente aqui, né? Então, assim, turma, para a gente começar, tá? Para a gente começar então essa parte, tá? Para a gente começar essa parte ali na página 4, a gente vai falar então aqui sobre os antecedentes do golpe no Brasil. Tá? Então, assim, ó, né, até porque quando a gente fala do golpe de 1964, a gente tem que pensar que ele não ocorreu assim de uma hora para outra, né? Ele não aconteceu assim de uma hora para outra, não mesmo. De repente acordamos assim, chega, não, vamos fazer. Não foi, gurizada, não foi. Já havia antes ali da virada do 31 para o dia 1º de abril, já havia toda uma série de instituições civis planejando sua entrada na cena política há algum tempo. Na verdade, os historiadores falam que desde 1954 já haviam indícios claros da insatisfação dos militares com a política nacional e da mobilização dos quartéis. Então já havia tudo isso. Então, assim, porque tu pega, por exemplo, nos quartéis, né? Vamos pegar um caso aqui, ó. Se a gente for pegar um episódio que aparece aqui da chamada Rebelião dos Sargentos, né? Essa Rebelião dos Sargentos, ela foi um episódio que aconteceu ali durante o governo Jango, onde os sargentos fizeram uma greve, entraram em rebelião, se amotinaram, exigindo também o direito de votar, que era uma coisa que eles não tinham pela Constituição esse direito adquirido. Então tem assim, ó, gente, nessas próximas aulas, digamos assim, eu vou descer essa biblioteca, essa prateleira aqui em cima que vocês estão vendo, ela vai parar aqui em cima, vai formar uma pilha, porque são todas as publicações aqui que eu fui lendo, comprando e ganhando, e aí eu fui acumulando. Bom, então se a gente for pegar ali, vamos tentar dar um resgate, como a gente já tinha falado, após a morte do Vargas, após o seu suicídio e a tentativa de impedir a posse do JK em 55, certos segmentos das Forças Armadas começaram a avaliar que havia, né, uma possibilidade de intervenção direta na política. Mas o que a gente vê? Então a gente vê ali que a reação de grupos legalistas do Exército, ou seja, grupos que defendiam a letra da lei, e o sucesso das negociações políticas conseguiram evitar o golpe nesse período e assegurar o respeito à Constituição. Bom, na verdade, se a gente for resgatar aqui um pouco, a morte do Getúlio Vargas só não ocorreu um golpe ali em 54 para derrubar o Getúlio Vargas, porque primeiro o ato dele tirar a vida dele dá para considerar hoje, os analistas consideram uma jogada política, porque a morte dele insuflou a população a se rebelar. Houve grandes tumultos lá em 54. Então lá em 54 o pessoal se acadelou, como a gente diz no linguajar gauchesco aqui, se encolheu. Aí em 55 também estava se conspirando impedir a posse do Juscelino, a gente já tinha falado essa informação aqui em aula, mas um grupo ligado ao Lott, né, o general, depois o Marechal Henrique Lott, impediu isso, garantiu a posse do Juscelino. E aí, mais uma vez, a gente vai ver uma movimentação após a renúncia do Jânio Quadros, lá em agosto de 1961, a resistência de setores conservadores à posse do Jango provocou uma grave crise no país. E, novamente, foi possível evitar o golpe, né? Então, toda aquela questão do movimento conhecido como legalidade, né, gente? No caso,
né, no caso da legalidade, foi um movimento que acabou impedindo, já tinha mostrado esse material para vocês, eu sei, que impediu, né, o golpe novamente, mas com a implantação do parlamentarismo para acalmar os ânimos desses grupos que temiam o governo do Jango, considerado por eles comunista. Mesmo que o Jango tivesse bem longe de uma ideia de comunismo. Mas o apoio recebido pelo presidente, especialmente das organizações e movimentos sociais que lutavam a favor de, por exemplo, reforma agrária e outras reformas urbanas, reformas educacionais, reforma política, tributária, porque as reformas de base, quando a gente fala, mexer com todas as estruturas. Esse apoio ameaçou os interesses de setores conservadores da sociedade brasileira, que aí vão criar essas condições favoráveis a essa intervenção militar, né? E aí a gente vai pegar, por exemplo, quando a gente estuda os grupos sociais envolvidos, né? Que eu tinha mostrado para vocês numa outra aula, a questão do IBAD, a questão do IPES, do IPES, né, que eram aqueles grupos. Aqui eu tenho um outro livro que é um clássico, tá? É um clássico dos estudos do golpe de 64 no Brasil. Aqui está rasgada aqui a capa, mas o nome aqui eu vou pegar pelo lado, 1964, A Conquista do Estado, o livro do René Armand Dreyfus, um uruguaio, tá? Esse livro aqui eu comentava com a outra turma, esse livro, na verdade, ele é a tese de doutorado do René Dreyfus na Universidade de Glasgow. Esse uruguaio que estudou a história do golpe de 64 no Brasil e os grupos que apoiaram a queda do Jango. Então, aqui você tem o exército representado, você tem aqui o IBAD, né, a peça do IBAD, você tem aqui o CAMD, né, que é um grupo de mulheres pela democracia, a peça do exército, e aqui você tem a peça do Jango, né, derrubada, como no xadrez. Tá? Esse livro aqui é uma raridade, tá, gente? Esse livro aqui, se você vai tentar encontrar uma versão física dele para comprar na internet, não baixa de R$100 desse livro aqui. Esse livro aqui eu descobri que eu tinha por um acaso, escondido numa caixa. Na mesma caixa onde eu tinha o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, os 4 volumes, eu descobri que eu tinha esse livro. Para tu ver como a gente é despercebido, às vezes. O cara, às vezes a gente tem uns tesouros guardados e não se dá conta, né? Olha aquela caixa, tem alguma coisa naquela caixa, deixa lá, e um dia vai mexer e tem coisas que tu precisa, tem coisas de valor, não só valor financeiro, mas o valor histórico, o valor documental, enfim, tá? Pois bem, também a gente vai, mas entre os militares, tá? Entre os militares, vocês estão vendo ali no esquema, entre os militares também havia profundas divisões internas, tanto no período antes de 64, quanto no período de 21 anos pós 1964, né? Então houve profundas divisões internas das Forças Armadas, porque os setores legalistas eram contrários à participação dos militares na política, mas eles perderam grande parte de sua influência durante o governo Jango, certo? Entre os militares favoráveis ao golpe também não havia união. Você tem ali um grupo ligado à Escola Superior de Guerra. Essa escola havia sido fundada em 1949 para formular uma doutrina para a segurança nacional, uma doutrina que, aliás, está publicado nessa obra aqui, ó, chamada A Ideologia da Segurança Nacional, o Poder Militar da América Latina, do padre Joseph Combling, né? Esse livro aqui muito interessante, né? A Doutrina da Segurança Nacional, Ideologia e Teoria da Segurança Nacional, de um professor de teologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e Louvain, na Bélgica. Então aqui, cara, esse livro aqui é um baita livro, tá? Esse é um livro da editora Civilização Brasileira. Esse livro aqui eu também andei conseguindo aí por fora. Uma doutrina para a segurança nacional, defendendo a ampliação do poder armado no país, mas não consideravam essencial que o governo estivesse nas mãos dos militares. Com uma visão mais ampla da política, eles defendiam a presença militar no comando de
pontos estratégicos do governo, nas comunicações, nos transportes e no planejamento estratégico. Esse grupo, gurizada, esse grupo ligado à Escola Superior de Guerra, tá? Esse grupo ligado à Escola Superior de Guerra, ele também é conhecido, tá? Esse grupo também é conhecido como o grupo da chamada Sorbonne, tá? Esse grupo aqui é o grupo que tinha como principal referência o Castelo Branco, um dos articuladores do golpe de 64. O que que fala, né? O que que fala o que que é a defesa desse grupo aqui, essa linha moderada ou o grupo Sorbonne, como a gente chama? Esse grupo ele defendia que os militares tinham que só entrar para arrumar a casa e logo devolver o poder para os civis. Essa é a teoria aqui no caso. Já o outro grupo, e o outro grupo vocês têm ali, os grupos os defensores da chamada linha dura, porém reagiram negativamente às discussões teóricas propostas pela ESG. Mais pragmáticos, eles insistiam no controle direto do executivo, mas mesmo com essas divergências, do grupo da linha dura, a principal referência inicial é o general Costa e Silva, também um dos articuladores do golpe de 64. Apesar dessas divergências, todos eles concordavam com a questão do anticomunismo, isso era consenso entre eles, e a insatisfação com o governo Jango. Então isso para eles não era dificuldade de entrar em consenso, né? Então aqui entre eles, tá? E aí então, turma, quando a gente pensa, e a gente pode entrar ali na página 5, tá? A gente pode entrar ali na página 5, a gente pode ver ali que, por exemplo, o golpe, como a gente falou, ele não contou apenas com a iniciativa militar, né? Então a gente pode pegar aqui, na verdade eu tenho um outro livro aqui também falando sobre a visão do golpe, 12 oficiais que articularam o golpe militar de 1964, um livro chamado Visões do Golpe. Esse livro aqui da editora Nova Brasileira, ele tem aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que estiveram envolvidas, pessoas que a gente não conhece muito, a gente não ouve falar tanto, mas pessoas que 12 entrevistas com oficiais que articularam o golpe e depois participaram do regime até o seu final, ocupando cargos de destaque nos governos até 1985. Esse livro aqui eu comprei na Santo Antônio, na livraria Santo Antônio, na Clipe. Eu não paguei, acho que não deu uns 20 e poucos reais esse livro aqui, não era caro não. Então esse aqui é um outro livro que eu também posso, é uma recomendação que eu posso passar aí para vocês. Mas, quando a gente pensa, não, como eu falei para vocês, não contou apenas com a iniciativa militar, a gente tem setores da sociedade civil, a gente pode colocar aqui, por exemplo, nessa obra do Juremir Machado, ele fala também, muito emblemático, o papel da mídia na consolidação desse evento, né? Então aqui tu pega, por exemplo, acho que talvez eu não tenha mostrado isso aqui para vocês, mas o golpe de 64, segundo a visão desse autor, e é uma visão que ela é bastante pertinente, ela faz sentido, ele fala que não foi midiático civil militar. Sem o trabalho da imprensa, não haveria legitimidade para derrubar a Django. Os grandes jornais de cada capital atuaram como incentivadores e árbitros. Um dos mais ferrenhos estimuladores do golpe foi o jornal carioca Correio da Manhã, que rapidamente perceberia o erro e passaria à oposição, perecendo, ou seja, desaparecendo durante o regime militar. Em editoriais sucessivos em 31 de março e 1º de abril, o Correio da Manhã destilou seu golpismo visceral. No ataque intitulado Basta, decretou: o Brasil já sofreu demasiado com o governo atual, agora basta. Então a gente pensa que ele foi algo apenas... Ele pensa que foi algo apenas dos militares, mas a sociedade civil, especialmente a partir da imprensa, ela teve seu papel atuante com certeza. Isso hoje, mesmo que eles tenham vergonha de falar, tá dado, foi dado, né? Então, exatamente, aquilo que a gente tinha comentado em aula até, né, Fábio?
a retomada da democracia, ressurge a democracia no país, certo? Eles falavam disso, tá lá no material. Eu tenho que mandar aqueles materiais para vocês falando nisso, né? Aqueles materiais do governo do Jango ali e mais algumas outras coisas. Então aí parte do empresariado brasileiro, parte da imprensa, os partidos políticos, assim, ó, gente, partidos políticos escancaradamente a UDN, tá? A UDN, na verdade, a UDN ela apoiou abertamente e uma parte considerável de setores conservadores ligados ao PSD. Sim, o PSD, o partido do Juscelino, o partido que foi um dos partidos criados pelo Getúlio, uma parte considerável do PSD apoiou o golpe lá em 64. A parte que não era juscelinista, ela apoiou. Então, assim, ó, empresariado da imprensa, porque essa parte importante do empresariado, da imprensa e da política temiam uma guinada à esquerda do Jango e rejeitavam as suas reformas nacionalistas e estatizantes que o presidente defendia nos seus discursos. E é claro que a classe média ela reagia negativamente à proximidade do Jango com os sindicatos e movimentos sociais. E aí, então, ali, por exemplo, a UDN, que já era adversária desde o tempo do Getúlio, negociou nos quartéis os caminhos para a formação de um novo governo, enquanto os setores conservadores da sociedade organizavam, então, aquela marcha da família com Deus pela liberdade para se manifestar contra as reformas de base. É interessante porque dia 13 foi o discurso do Jango, né, o discurso dizendo as reformas de base vão acontecer na lei ou na marra, e 6 dias depois estava essa marcha com o apoio do IPES, já que o IBAD havia sido fechado, né, uma informação que eu tinha passado para vocês em aula, e também com o apoio escancarado da UDN. Ali vocês estão vendo a imagem ali vocês estão vendo, né, gente, a imagem, certo? O que dá aqui, ó, não sei o que, o entreguismo vermelho, paz para o trabalho, o civismo constrói, o comunismo destrói, aquelas outras imagens que eu tinha mostrado para vocês, como é que é? Verde e amarelo sem foice nem martelo, queremos um governo cristão. Então esse tipo de coisa aí que rolava naquela marcha lá em 1964, né? Então isso tudo estava acontecendo ali naquele período, tá, turma? Então, né, essas coisas aí realmente aconteciam, né, esse cartaz aqui, a galera toda assim, né, liberdade ainda que tardia, se eles soubessem, né, a liberdade ainda que tardia, nossa, gente, assim, ó, claro, né, que também como a gente tinha falado, é a pena que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas o golpe ele também se tramou fora do Brasil, mas essa parte do que aconteceu fora do Brasil, do apoio dos Estados Unidos, bom, hoje todo mundo sabe que os Estados Unidos, eles estavam envolvidos diretamente, hoje todo mundo sabe que documentos da CIA e da Casa Branca revelam que o governo dos Estados Unidos vinha financiando campanhas contra o Jango já em 1962. Então ali através da embaixada, do temor que o Brasil virasse, que o Brasil se aproximasse da União Soviética, tal qual Cuba havia feito, porque imagina se os caras temiam que o Brasil ia virar. Só que, cara, até hoje, quando eu analiso isso, o Brasil virar uma Cuba, cara, Cuba é menor que o Rio Grande do Sul, cara. Cuba é menor que o Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, uma área bem pequena, de uma população, um tipo muito diferente do nosso. Aqui no Brasil, um país continental, cara, os caras... Mas enfim, turma, 8h15 aqui, a gente tem que... A Operação Brother Sun foi... ela chegou a ser armada e, na verdade, a Operação Brother Sun nem precisou ser armada, né? Ela foi mais como uma... A Brother Sun, ela foi mais uma coisa, digamos, caso aconteça, vocês estão prontos.